Como a fama das atrizes da velha Hollywood as elevou e, às vezes, as deixou para baixo. Para cada lenda que permaneceu sob os holofotes, há aquelas que desapareceram de repente. Às vezes por escândalo, às vezes por escolha, às vezes engolidas pelas marés sempre mutáveis da fama. Hoje, estamos embarcando em uma jornada pela era de ouro de Tinseltown, contando 16 atrizes do velho Hollywood que saíram do mapa. Para onde foram? O que os fez deixar tudo para trás? Vamos nos aprofundar em suas histórias. Número 16. Clara Bow. Uma vez chamada de It Girl, Clara Bow tornou-se a personificação dos anos 20. Um rosto que simbolizava a rebeldia juvenil, energia e apelo sexual inegável. A ascensão de Bow à fama foi meteórica. Ela foi escalada para dezenas de filmes, frequentemente interpretando a heroína corajosa e independente que cativava o público. Com seus olhos expressivos e presença vibrante, destacou-se na era do cinema mudo, tornando-se um nome conhecido quase da noite para o dia. Mas o caso de amor de Hollywood com Bow nem sempre foi gentil. Embora o público a adorasse, a imprensa implacável e o sistema de estúdios exigiam mais do que qualquer jovem poderia dar. Cada romance, cada deslize, tornava-se notícia de primeira página. As lutas pessoais de Bow intensificaram-se quando os filmes sonoros chegaram, com críticos injustamente alvejando seu sotaque do Brooklyn e seus modos não refinados. No entanto, a verdadeira causa de seu desaparecimento não foi a chegada do som, mas sim uma teia de traições e o impacto esmagador da vigilância constante. Em 1931, com apenas 26 anos, ela sofreu um colapso e se afastou da vida pública, encontrando consolo em um rancho em Nevada, com seu marido, Rex Bell. Lá, ela buscou normalidade, longe das exigências intermináveis do estrelato. A fama deixou cicatrizes profundas. Clara lutava com ansiedade, depressão e um medo constante dos holofotes. Apesar de sua saída precoce, sua lenda apenas cresceu à medida que historiadores do cinema reavaliaram suas contribuições para o cinema. Ao contrário de muitos, Bow nunca tentou um retorno. Ela passou seus anos posteriores de forma tranquila, sua história extraordinária sendo um testemunho tanto dos embriagantes altos quanto das duras realidades do estrelato inicial. Quando Clara Bow deixou Hollywood, ela realmente desapareceu. Seu legado foi preservado não pelo escândalo, mas pelos filmes luminosos que deixou para trás. Número 15. Norma Shearer. Norma Shearer foi a rainha do estúdio da MGM, e por boas razões. Ela combinava uma beleza inegável com um raro talento para reinvenção. Nascida no Canadá, Shearer chegou a Hollywood no início da década de 1920, destacando-se rapidamente com uma determinação firme. No final da década de 1920 e início da década de 1930, ela era a atriz principal definitiva, estrelando filmes que ultrapassavam os limites do que as mulheres podiam ser na tela. Poderosas, independentes e sexualmente liberadas. Seus papéis em The Divorcee e A Free Soul não foram apenas sucessos de bilheteria. Eles a tornaram um símbolo da feminilidade moderna em um mundo em mudança. Fora das telas, seu casamento com o chefe de produção da MGM, Irving Thalberg, garantiu a ela um grau raro de controle criativo, uma posição invejável em uma época em que os estúdios dominavam com mãos de ferro. Mas a vida de conto de fadas de Shearer tomou um rumo em 1936, quando Thalberg morreu de repente. Pela primeira vez, ela enfrentou Hollywood sozinha. Embora tenha conseguido continuar trabalhando por vários anos, assumindo papéis em Maria Antonieta e As Mulheres, a maré da fama estava mudando. Novas estrelas estavam surgindo. O apetite da indústria pelo glamour pré-código que Shearer personificava estava diminuindo. E as antigas alianças de estúdios que a protegiam estavam se dissolvendo. Em 1942, no auge de seu talento e beleza, Shearer afastou-se silenciosamente. Ao contrário de alguns contemporâneos, ela não tentou um retorno desesperado, preferindo desfrutar de uma vida tranquila e privada, longe das câmeras. A fama tinha sido generosa, mas Shearer teve a sabedoria de saber quando se afastar. Por décadas, ela manteve distância da indústria, recusando a maioria das entrevistas e, raramente, fazendo aparições públicas. Hoje, Norma Shearer é lembrada tanto como uma pioneira quanto um mistério. Uma mulher que sabia como fazer uma saída tão bem quanto havia feito uma entrada. Número 14. Mabel Normand. Uma das primeiras potências femininas de Hollywood, Mabel Normand não era apenas uma atriz. Ela foi escritora, diretora e produtora, em uma época em que poucas mulheres tinham controle criativo.
Conhecida por seu espírito vivaz e domínio do slapstick, ela atuou ao lado de Charlie Chaplin e Fatty Arbuckle, conquistando risadas e afeto do público a cada tropeço e torta na cara. Nos bastidores, no entanto, a vida de Norman era tão caótica quanto qualquer comédia. Seu sucesso foi rapidamente ofuscado por problemas pessoais e escândalos que eram tão sensacionais quanto seus filmes. Ela foi ligada a várias tragédias de Hollywood. O escândalo de Fatty Arbuckle, o assassinato ainda não resolvido do diretor William Desmond Taylor e um tiroteio envolvendo seu motorista. Embora nada disso fosse culpa dela, a constante suspeita afastou ofertas de trabalho e o público. Em uma época em que os defensores da moralidade estavam pressionando por uma censura mais rígida, Norman tornou-se uma vítima das mudanças de gosto e de uma indústria menos tolerante. Sua saúde começou a falhar, e em 1926 ela apareceu em seu último filme. Ela morreu de tuberculose apenas 4 anos depois, aos 37 anos. Apesar de seu fim prematuro, o impacto de Norman perdurou. Ela quebrou estereótipos, provou que as mulheres podiam ser engraçadas e poderosas, e abriu portas para gerações de comediantes femininas. A história dela é de risos e perdas, um lembrete de como Hollywood pode rapidamente virar as costas para quem um dia celebrou, e como a fama pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Número 13. Frances Farmer. A história de Frances Farmer é talvez uma das mais trágicas e incompreendidas de Hollywood. Descoberta ainda jovem por sua beleza extraordinária e intensidade, rapidamente se viu estrelando grandes filmes ao longo do final da década de 1930 e início dos anos 1940. Farmer era extremamente independente, frequentemente conflitando com os chefes dos estúdios sobre os papéis superficiais que lhe eram oferecidos. Ela desejava substância e arte, o que a levou a dividir seu tempo entre a tela grande e o teatro. Mas as pressões implacáveis de Hollywood, combinadas com suas próprias lutas com a saúde mental e o uso de substâncias, criaram uma tempestade perfeita. Após uma série de colapsos públicos, Farmer foi internada. Seu destino foi sensacionalizado pela imprensa e mal interpretado pelo público. Por anos, ela esteve entrando e saindo de hospitais, muitas vezes contra sua vontade e sob o controle rigoroso de sua mãe, que se tornou sua curadora. Havia rumores, nunca totalmente confirmados, de tratamento abusivo e até de uma lobotomia, que lançaram uma longa sombra sobre seu legado. Após sua liberação, Farmer fez algumas tentativas de retornar à atuação, aparecendo em teatro regional e televisão, mas nunca recuperou sua antiga glória. Os papéis oferecidos a ela eram frequentemente secundários, um doloroso lembrete do que havia sido perdido. Nos seus últimos anos, Farmer mudou-se para Indianápolis, vivendo tranquilamente até sua morte em 1970 de câncer. A fama primeiro a elevou e depois a esmagou, mas sua história foi eventualmente recuperada na cultura popular, notavelmente com a interpretação de Jessica Lange no filme biográfico Frances. Hoje, ela é vista como um símbolo tanto da crueldade de Hollywood quanto da resiliência do espírito humano. Um conto de advertência sobre o que pode acontecer quando a ambição encontra o lado mais sombrio da celebridade. Número 12. Gloria Swanson. Poucas estrelas experimentaram as vertiginosas alturas e quedas perigosas de Hollywood como Gloria Swanson. Nos anos de 1920, Swanson era o absoluto epítome do estrelato cinematográfico. Glamurosa, imperiosa e instantaneamente reconhecível. Ela era uma mestre da reinvenção, mudando facilmente de comédias pastelão para grandes dramas românticos. Seus trajes elaborados e presença dramática na tela a tornaram uma favorita de diretores e fãs. Mas com a chegada dos filmes sonoros, o estilo exuberante dos filmes mudos de Swanson saiu de moda. As ofertas diminuíram, e na década de 1930, ela praticamente desapareceu dos filmes. Nunca aceitando a derrota, Swanson se aventurou no teatro, rádio e até no mundo dos negócios, explorando empreendimentos desde cosméticos até alimentos saudáveis. Mas foi seu extraordinário retorno, como Norma Desmond, em Sunset Boulevard, que a imortalizou. No filme, Swanson interpretou uma estrela do cinema mudo decadente, ansiando por um último close-up. Uma personagem incrivelmente parecida com ela mesma. A atuação foi tanto um triunfo quanto uma reflexão agridoce sobre sua própria carreira. Enquanto Sunset Boulevard reacendeu o interesse por Swanson, ela nunca recuperou totalmente sua estatura anterior. A indústria havia mudado, e ela ficou feliz em deixar a disputa por papéis para outros. Swanson's
e passou seus últimos anos como uma defensora franca da saúde, escrevendo livros e dando entrevistas com o mesmo humor que antes a fez estrela. Ela frequentava festivais de cinema e aproveitava seu status de lenda viva, mas sempre nos seus próprios termos. A história de Gloria Swanson não é apenas sobre fama desvanecente. É um testemunho de perseverança, reinvenção e a compreensão de que a verdadeira grandeza nunca é realmente esquecida. Número 11. Louisa Rainer. A jornada de Louisa Rainer em Hollywood foi tão intensa quanto breve. Depois de ser descoberta na Europa e trazida para a MGM, ela causou um grande impacto no cinema americano, ganhando 2 Oscars consecutivos por The Great Ziegfeld e The Good Earth, um feito sem precedentes na época. Críticos e fãs igualmente a viam como uma possível sucessora de Greta Garbo, sua beleza encantadora e profundidade emocional a destacando em uma indústria movida pelo glamour e pelo charme superficial. Mas Rainer achou o foco das atenções sufocante. Ela teve dificuldades com o inglês e com o controle rígido que os estúdios impunham aos seus astros, ansiando por papéis mais significativos e complexos. A morte súbita de seu amigo e defensor no estúdio, Irving Thalberg, marcou um ponto de virada. Os projetos oferecidos a ela começaram a desapontá-la, e ela se irritou com um sistema que a valorizava mais por sua aparência do que por sua arte. Desencantada, Rainer deixou Hollywood em 1938, apenas 3 anos após seu duplo triunfo no Oscar. Ela retornou à Europa, ocasionalmente assumindo papéis no teatro e em pequenos filmes, mas em grande parte satisfeita em deixar a fama para trás. A decisão de Rainer confundiu muitos. Por que alguém abandonaria o auge do sucesso? Para ela, a resposta era simples. Ela valorizava sua felicidade e paz de espírito, mais do que qualquer estatueta. Nos seus anos posteriores, Rainer ressurgiu como uma presença encantadora e perspicaz em festivais de cinema e cerimônias de premiação, vivendo por mais de um século. Ela falava abertamente sobre seus anos em Hollywood, oferecendo uma visão rara sobre os custos da fama. A história de Louisa Rainer é um lembrete de que, às vezes, partir é o maior triunfo de todos. Número 10. Tippi Hedren. Poucas histórias de Hollywood são tão emocionantes quanto a de Tippi Hedren. Retirada do anonimato pelo lendário Alfred Hitchcock depois de vê-la em um comercial de televisão, Hedren foi transformada da noite para o dia em uma estrela com papéis em Os Pássaros e Marnie. Mas a atenção que ela recebeu de Hitchcock se tornou sombria. Sua obsessão por ela se tornou lendária, culminando em avanços indesejados e tentativas de controlar sua vida pessoal e profissional. Quando Hedren o rejeitou, Hitchcock usou seu poder para impedi-la de trabalhar com outros diretores, efetivamente paralisando sua carreira no auge. Apesar disso, Hedren permaneceu resiliente. Ela continuou a aceitar papéis, embora principalmente em filmes de baixo orçamento e televisão, nunca mais alcançando o status de estrela que seu talento merecia. A fama, para Hedren, foi uma espada de 2 gumes, trazendo tanto oportunidades quanto traumas. Em vez de deixar Hollywood definir sua trajetória, ela abriu um novo caminho, tornando-se ativista dos direitos dos animais e fundando o Shambhala Preserve, um santuário para grandes felinos e outros animais exóticos. Ela criou sua filha, Melanie Griffith, que mais tarde se tornaria uma estrela por mérito próprio. Nos anos posteriores, Hedren falou abertamente sobre suas experiências com Hitchcock, tornando-se uma defensora vocal dos direitos das mulheres e da reforma da indústria. Embora nunca tenha retornado à lista A, sua coragem, graça e ativismo deixaram um impacto que superou em muito qualquer retorno de bilheteria. Número 9. Shirley Temple. Shirley Temple é sinônimo de estrelato infantil. Com seus cachos dourados e charme contagiante, ela dançou e cantou em direção aos corações do público da era da depressão, tornando-se a maior atração de bilheteria de Hollywood com a idade incrivelmente jovem de 6 anos. Mas o conto de fadas não poderia durar para sempre. À medida que Temple envelhecia, ela teve dificuldades para fazer a transição de papéis infantis para adultos. Hollywood não estava interessada nela como adolescente, e ela se viu estigmatizada e fora de sintonia com a nova era do cinema. Em vez de se apegar à fama que desvanecia, Temple se retirou graciosamente do cinema aos 22 anos. Mas sua história estava apenas começando. Após casar e criar uma família, ela ressurgiu como Shirley Temple Black, iniciando uma carreira altamente respeitada no serviço público. Ela atuou como embaixadora dos Estados Unidos em Gana, e mais tarde na Tchecoslováquia,
ganhando respeito amplo por suas habilidades diplomáticas e dedicação ao seu país. Temple nunca deu as costas ao seu passado em Hollywood, mas também não deixou que isso a definisse. Ela fez aparições ocasionais na TV, escreveu suas memórias e se tornou um modelo para atores infantis em todos os lugares, provando que a vida após a fama poderia ser rica e significativa. Ela permaneceu uma figura pública amada até seu falecimento, admirada tanto por sua inocência na tela quanto por sua resiliência na vida real. Número 8. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr era uma rara combinação de inteligência e beleza, uma estrela glamurosa com a mente de uma inventora. Nas décadas de 1930 e 1940, a aparência marcante de Lamarr fez dela uma favorita para papéis dramáticos e exóticos, mas ela nunca se satisfez em ser apenas uma musa da tela. Fora das telas, Lamarr co-inventou um sistema de orientação de rádio por salto de frequência durante a Segunda Guerra Mundial, uma tecnologia que serviria de base para o Wi-Fi e o Bluetooth modernos. Ainda assim, em Hollywood, sua inteligência raramente era reconhecida. No final da década de 1950, a carreira cinematográfica de Lamarr havia desaparecido. Ela começou a proteger cada vez mais sua imagem, às vezes tomando medidas legais contra aqueles que ela acreditava estar explorando sua fama. A fama havia sido tanto um escudo quanto uma jaula, concedendo-lhe oportunidades e, ao mesmo tempo, impondo limites que ela nunca poderia romper. Nas suas últimas décadas, Lamarr se retirou dos olhares do público, vivendo em reclusão e comunicando-se com amigos, principalmente por telefone. Foi apenas após sua morte que seu legado científico foi plenamente celebrado, com Hedy sendo póstumamente introduzida no Hall da Fama dos Inventores Nacionais. Hoje, Lamarr é lembrada tanto por suas contribuições para a tecnologia, quanto por seus filmes clássicos, um lembrete de que o verdadeiro gênio nem sempre é reconhecido em seu próprio tempo. Número 7. Greta Garbo. Greta Garbo era um verdadeiro enigma. Sua beleza e mistério encantaram públicos ao redor do mundo. Após chegar a Hollywood vinda da Suécia, rapidamente se tornou uma das maiores estrelas das eras do cinema mudo e início do som. Suas interpretações cativantes em Ana Karenina e Camille lhe renderam uma reputação lendária. O encanto de Garbo era tanto sobre o que ela ocultava, quanto sobre o que ela revelava. Ela protegia sua privacidade com determinação, raramente concedendo entrevistas e evitando o circuito social de Hollywood. Mas quando seu último filme, A Mulher de Duas Caras, fracassou em 1941, Garbo fez algo quase inédito. Ela se afastou da fama no auge de suas capacidades. Ela nunca voltou à tela, nunca fez uma tentativa desesperada de retorno e nunca concedeu entrevistas reveladoras. Em vez disso, Garbo viveu tranquilamente em Nova York, viajando, lendo e desfrutando de uma vida privada, protegida da imprensa e dos fãs. A decisão de Garbo apenas aumentou sua lenda, tornando-a o padrão de ouro para a estrela de cinema misteriosa e inacessível. Mesmo décadas após sua aposentadoria, ela continuou a fascinar historiadores de cinema e públicos igualmente. Greta Garbo provou que, às vezes, a declaração mais poderosa que uma estrela pode fazer é saber quando desaparecer e deixar o mundo lembrá-la como era. Número 6. Mae West. Se Hollywood tinha uma rainha do duplo sentido, era Mae West. Seu espírito afiado e atitude direta a tornaram uma sensação durante as décadas de 1930 e 1940. West não era apenas uma estrela, mas também escrevia grande parte de seu próprio material, recheando seus filmes com insinuações e uma franqueza sexual inovadora. À medida que a censura em Hollywood aumentou, o estilo audacioso de West caiu em desgraça com os chefes de estúdio, que a consideravam provocativa demais para a nova era sanitizada. Indiferente, West reinventou-se como artista de nightclub e autora, escrevendo romances e uma aclamada autobiografia. Ela fez tentativas ocasionais de retorno ao cinema, incluindo o clássico cult Mira Breckinridge e seu último filme, Sextet. Mas nenhum deles recapturou a magia de seus primeiros dias. Fama, para West, sempre foi em seus próprios termos. Ela continuou a viver grandiosamente, rodeando-se de jovens admiradores e comandando o show em seu apartamento luxuoso. Seus anos posteriores foram passados aproveitando as vantagens da celebridade, mesmo enquanto a indústria seguia em frente sem ela. West permaneceu sem pedir desculpas, espirituosa e destemida até o fim, um símbolo de libertação para gerações de artistas que viriam. É lembrada como a mulher que ensinou Hollywood a se divertir e que se recusou a ser domada por qualquer pessoa.
Número 5. Louise Brooks. Louise Brooks foi a iconoclasta definitiva. Com seu corte de cabelo bob reto e sensibilidade moderna, ela estabeleceu tendências que perduraram muito além de sua breve carreira. Mais conhecida pelos clássicos do cinema mudo, A Caixa de Pandora e Diário de uma Moça Perdida, Brooks era destemida na tela e ainda mais fora dela. Ela abandonou contratos lucrativos de estúdios quando sentiu que eles limitavam sua criatividade. Sua recusa em seguir as regras de Hollywood custou-lhe caro. Brooks encontrou trabalho na Europa, mas ao voltar para os Estados Unidos, descobriu que estava praticamente na lista negra. Nas décadas seguintes, ela lutou financeiramente, trabalhando como atriz de rádio, balconista e até dançarina. Por muitos anos, parecia que seu legado seria perdido, uma vítima de uma indústria volúvel. Mas à medida que estudiosos de cinema redescobriram seu trabalho, Brooks foi vindicada. Seus escritos sobre Hollywood se tornaram leitura essencial, celebrados por sua franqueza e perspicácia. Ela nunca fez um grande retorno às telas, mas em seus anos posteriores, Brooks foi aclamada como uma visionária. Seus filmes e persona finalmente receberam o reconhecimento que mereciam. Hoje, ela é um símbolo de integridade artística e estilo duradouro. Prova de que, às vezes, o mundo alcança os pioneiros, apenas um pouco tarde. Número 4. Anne Dvorak. A jornada de Anne Dvorak em Hollywood foi um estudo tanto de promessas quanto de decepções. Explodindo na cena no início da década de 1930, ela ganhou aclamação por suas performances intensas e profundamente sentidas em filmes como Scarface e Three on a Match. Mas a ferozmente independente Dvorak entrou em conflito com o sistema de estúdios quase desde sua decisão de se casar com o ator Leslie Fenton, contra os desejos da Warner Brothers, levou a um banimento não oficial. Uma proibição tácita que limitou suas oportunidades por anos. Dvorak passou grande parte das décadas de 1940 e 1950 aceitando qualquer papel que conseguisse encontrar, alternando entre filmes B e produções no exterior. Eventualmente, ela deixou a indústria por completo, vivendo na Inglaterra e depois no Havaí, longe do brilho de Hollywood. Ao contrário de algumas estrelas, Dvorak nunca buscou um retorno de alto perfil. Ela estava contente em viver longe dos holofotes, buscando a felicidade pessoal em vez de aclamação pública. Seus anos posteriores foram passados na obscuridade, mas fãs e historiadores de cinema lentamente começaram a valorizar seu trabalho subestimado. Nas últimas décadas, retrospectivas e restaurações apresentaram Dvorak a novas gerações, e sua história serve tanto como um conto de advertência quanto um triunfo silencioso. Prova de que, mesmo se Hollywood esquecer, o verdadeiro talento nunca pode ser apagado. Número 3. Diane Varsi. A carreira de Diane Varsi começou com um estrondo e terminou quase tão repentinamente, depois de uma atuação reveladora em Peyton Place, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Ela parecia destinada ao superestrelato. No entanto, Varsi achou as pressões de Hollywood esmagadoras e os papéis pouco inspiradores. Ela ansiava por uma vida de criatividade e introspecção, não pelas constantes exigências dos estúdios e da imprensa. Após apenas alguns filmes, Varsi deixou Los Angeles para estudar poesia e buscar uma existência mais tranquila e reflexiva. Mais tarde, ela explicou que se sentia uma estranha em Hollywood, nunca realmente em casa em sua cultura competitiva e superficial. Varsi voltou a atuar nos anos 1970, mas sua presença na tela era mais discreta, refletindo suas novas prioridades. Sua partida foi um choque para muitos, mas a honestidade de Varsi sobre suas lutas inspirou outros a priorizarem seu bem-estar mental e emocional. Ela escreveu poesia, deu aulas e influenciou silenciosamente uma geração de artistas. A jornada de Diane Varsi é um lembrete comovente de que a fama nem sempre é a resposta, e que, às vezes, recuar é o ato mais corajoso de todos. Número 2. Priscilla Lane. Priscilla Lane era a personificação da garota saudável da porta ao lado de Hollywood. Com olhos brilhantes e talento tanto para comédia quanto para drama, ela rapidamente se tornou uma favorita entre diretores e públicos, aparecendo em sucessos como Arsenic and Old Lace e Saboteur de Hitchcock. Mas ao contrário de muitas de suas contemporâneas, Lane escolheu deixar Hollywood no auge de sua popularidade. Após casar em 1942, ela se concentrou em construir uma família, afastando-se das exigências implacáveis do estrelato. Para Lane, a fama foi um capítulo, não um
uma identidade ao longo da vida. Ela fez apenas alguns retornos esporádicos à atuação, mas na maior parte do tempo estava contente em desfrutar das alegrias e desafios da vida comum. A história de Lane é rara, pois não possui o drama de escândalo ou tragédia. Ela simplesmente seguiu em frente, satisfeita com o que havia alcançado e ansiosa por novas aventuras. Nos seus anos mais tardios, Lane viveu tranquilamente na costa leste, longe do brilho das câmeras. Raramente dava entrevistas ou participava de reuniões de Hollywood, encontrando realização em seu papel como esposa e mãe. Enquanto seus filmes continuaram a encantar os fãs de filmes clássicos, o legado de Lane é um testemunho do poder da escolha e da coragem que é preciso para deixar o palco em seus próprios termos. Número 1. Jane Russell. Com sua aparência sensual, atitude ousada e performances inesquecíveis, Jane Russell foi uma das bombshells originais de Hollywood. Seu papel de destaque em The Outlaw, de Howard Hughes, chamou a atenção, e filmes como Gentlemen Prefer Blondes consolidaram seu status como uma grande estrela. Russell nunca foi apenas um rosto bonito. Seu talento, inteligência e independência a destacaram em uma indústria muitas vezes movida pela conformidade. Mas, à medida que a indústria cinematográfica mudou no final dos anos 50 e 60, Russell encontrou menos oportunidades. Em vez de desaparecer silenciosamente, ela se reinventou, indo para o palco e televisão, e até gravando música gospel. A fama lhe deu liberdade, mas também exigia adaptabilidade. Russell abraçou seu lugar como um ícone, aproveitando as vantagens da celebridade, enquanto também contribuía por meio de trabalho de caridade. Nos seus anos mais tarde, Russell era presença constante em festivais de filmes clássicos e retrospectivas de Hollywood, compartilhando alegremente histórias da Era de Ouro. Ela nunca fez um retorno completo às telas, mas também nunca desapareceu completamente. A história de Jane Russell é prova de que, para alguns, os holofotes são mais do que apenas um palco. É um legado, passado de geração em geração, tão ousado e inesquecível quanto a própria mulher. Cada uma dessas mulheres deixou uma marca indelével na Era de Ouro de Hollywood. Algumas desapareceram por escolha, outras foram afastadas, e algumas simplesmente se cansaram dos holofotes. Mas, seja por escândalo, autodescoberta, ou pelo inevitável passar do tempo, seus legados perduram. Qual dessas estrelas você sente mais falta? Esquecemos de mencionar uma das suas favoritas? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais jornadas pelo drama, glamour e histórias inesquecíveis da tela prateada.